Então, nós vamos agora rever aquilo que nós já entendemos, muitos de nós, porque somos trabalhadores das casas espíritas. O primeiro ponto mais importante, digamos assim, é que a gente entenda que uma casa espírita, como o Carlos falou do Consolador Prometido, é um local de consolo e esclarecimento. E nós estamos falando de uma casa espírita virtual, 100% virtual. E essa casa espírita não deixa de cumprir esse objetivo. Com a diferença de que os nossos participantes, digamos assim, poderiam, né, Carlos e Ana Carolina, assumir meio que um número infinito, porque é sem fronteiras. E a casa espírita presencial, a gente sabe que existe um limite, até físico, para que recebam aqueles companheiros na matéria. Então, a nossa casa espírita, ela tem um estatuto. O que que é o estatuto? É um conjunto de regras, de normas, para que a casa funcione, para que a casa exista na matéria. Tem o regimento que está sendo elaborado, né, atualizado pelo colegiado. Nós temos um grupo de colegiado, porque as decisões não são tomadas por uma pessoa só. Porque se a doutrina é dos espíritos, a casa não é de um companheiro. A casa é dos espíritos e trabalhamos para Jesus. Então, o colegiado é um conselho, onde nós temos o nosso presidente, temos o vice-presidente, temos os coordenadores de núcleos e companheiros que juntos tomamos as decisões ali para que a gente possa exercer o nosso papel com maior assertividade. E é muito importante que a gente entenda que essa casa também tem um planejamento estratégico. Daí eu vou lá no conceito que vocês já conhecem de planejamento estratégico na matéria. O que que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico é o caminho que a gente vai traçar, planejar, para que a gente atinja os nossos objetivos. E agora vocês podem estar se perguntando: essa casa tem missão? Ela tem um propósito? Sim. Essa casa espírita tem uma visão? Tem um ponto onde ela gostaria de chegar? Sim. Essa casa espírita tem valores? Sim. Então, qual é a missão da nossa casa espírita sem fronteiras? Quem tiver com papel, né, caneta, pode anotar, depois a gente conversa sobre isso melhor nas dúvidas, semana que vem. Nós queremos promover sem fronteiras, isso é muito importante, sem fronteiras, o estudo, a prática e a difusão de quê? Do Evangelho de Jesus. O nosso trabalho é com Jesus, é com o seu Evangelho e com o Espiritismo. Que Espiritismo? O único que a gente conhece na codificação por Kardec. É esse Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Essa é a nossa missão. E para onde que a gente está olhando? Para a nossa visão. Nós queremos ser reconhecidos como um centro espírita sem fronteiras, e agora são pontos importantes, que acolhe fraternalmente, consola, esclarece e orienta. Vejamos esses termos. Nós não podemos nos perder nessa visão. Nós precisamos acolher fraternalmente todos que se achegam. Nós precisamos esclarecer. Nós precisamos orientar. E o consolo tem que ser o alicerce de tudo que a gente faz. E os valores? Os valores, eles entram em conformidade com o que a Ana Carolina vai trazer posteriormente do perfil do trabalhador espírita. E esses valores, apesar de terem sido planejados pelo Centro Espírita Sem Fronteiras, não deixa de ser um valor diferente daquilo que a gente vê nas casas espíritas presenciais. Porque os nossos valores são o quê? O que é importante para nós? Primeiro ponto é o processo da caridade. Fora da caridade não há salvação. E a Kemi muito bem disse no início, com a mensagem que ela colocou de Emmanuel, a necessidade de fazermos o trabalho no bem, porque somos os primeiros necessitados. Porque a transformação começa em nós quando a gente entende como enxugar a lágrima do outro, acolher o coração do outro. A fraternidade é a nossa base. Nós estamos reunidos nesta casa espírita para aprendermos a nos comportar como família, família universal. Fraternidade, sermos irmãos uns dos outros. E isso é o caminho para a regeneração. Muito bem comentado pelo Carlos. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente pensa como o outro gostaria de receber aquilo. E como eu gostaria de receber.
Porque às vezes eu estou hoje na condição de trabalhar em um núcleo, mas eu sou a primeira necessitada. Então eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que tivessem feito ou fizessem comigo. Gentileza, acolhimento, solidariedade. A gente não pode cair naquilo que a gente chama de automatismo nos trabalhos. Automatismo é fazermos os trabalhos, entre aspas, quais como sonâmbulos. A gente precisa estar atento, com o olhar sensível, à diferença de cada um de nós que estamos aqui agora nos olhando, acolhendo, sendo solidário, porque senão não seremos os trabalhadores do Cristo. O respeito, a tolerância às diversas questões e diferenças que existem entre nós, a dita diversidade humana, sem julgarmos os caminhos e escolhas que o outro tomou, mas dentro do conceito espírita, trazer a ele a porta do consolo e do esclarecimento. Entender aquilo que Carlos colocou sobre esse Deus Pai, que o nosso Deus não é punitivo e compreender que o outro precisa saber disso, da misericórdia divina, que diante de todas as dificuldades e tormentos ocultos que a gente possa trazer, ou que possa se achegar a nós, se Deus é misericordioso, por que que nós não vamos ser na forma com que nós exercemos o nosso trabalho? A lisura, a transparência, a ética. Como é que eu vou, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, praticar o bem, fazer a caridade, se eu não olho para o meu espírito, para mim, e percebo que eu preciso ser alguém que vai construindo uma autoridade moral sobre aquilo que eu faço, sobre uma nova conduta. Lisura, construir uma autoridade moral, melhorar as nossas questões mais desafiadoras. E sempre como base o Evangelho de Jesus, porque é o nosso roteiro. É sairmos do que tem uma lição no Caminho, Verdade e Vida, chamada pregações. Sairmos das pregações verbais e, seguindo Emmanuel, sermos aqueles que pregam por testemunho vivo, em vários contextos da vida. Honestidade, na compreensão de que o trabalho não é nosso, meus irmãos, o trabalho é do Cristo, nós somos só instrumentos. Por isso que nós estamos no processo agora de capacitação, de afinarmos esse instrumento para que a gente opere melhor como instrumento de Jesus. E sermos honestos naquele trabalho que é executado, no reconhecimento das nossas falhas e também no entendimento de que a mediunidade é gratuita. O templo não pode se transformar em bezerro de ouro. E nós temos também, para a gente encerrar essa parte dos valores, o entendimento de que a caridade, ela respeita o BIP, que todos vocês conhecem, mas é difícil para que a gente pratique. A benevolência para com todos é para com todos. O que a gente percebe na matéria e o que a gente está percebendo espiritualmente, o que nos ouvem. A indulgência, sede severos para convosco e indulgentes para com o outro. Outra referência do Evangelho. E o perdão. E a conformidade dos trabalhos com a Federação Espírita Brasileira, que é a nossa casa-mãe, e os outros órgãos federativos que nos auxiliam no movimento de unificação. Então, os nossos trabalhos não são pensados por uma cabeça só, ou nem pelo grupo do colegiado. A gente tem uma diretriz, a gente tem um órgão federativo que nós confiamos e que nos dá as diretrizes, digamos assim, naquilo que é mais importante para que os processos aconteçam. E cada um de vocês aqui, todos nós, também temos as federativas a que somos vinculados, que estão aqui para isso, para que a gente se alinhe nas estratégias de ações. E firmeza. Essa palavra é muito importante, esse valor. Firmeza em relação à doutrina espírita. Não vacilarmos, não nos sentirmos tímidos, inibidos ao dizer que somos espíritas e ao sermos espíritas de verdade em nossos comportamentos. Então, é firmeza, sem vacilos. E aí a gente caminha agora, depois de falarmos na missão, na visão, nos valores, nos núcleos. Hoje nós temos alguns, graças a Deus, muitos núcleos, né? Eu falo muitos porque os braços são poucos, né, Akemi? Mas as tarefas são muitas. Então eu vou dizer para vocês a ordem dos nossos núcleos aqui. Se os nossos coordenadores estiverem, coloquem coraçãozinho,
porque semana que vem vocês vão se conhecer, falar um pouquinho das ações. Primeiro, a assistência e promoção social espírita. APSE é o núcleo que vai assistir naquilo que nós conhecemos a assistência social, mas promover os espíritos naquilo que a doutrina nos ensina, do consolo e do esclarecimento. Então, eu já vi que tem alguns companheiros aí, Arlete, Rafael e equipe, que estão colocando coraçãozinho, que fazem parte deste núcleo. É o mais jovem. Não, não é o mais jovem, não. Temos um núcleo, uma atividade caçula que surgiu agora, vou contar para vocês. Era o caçula esse. Acolhimento fraterno, que é a Valéria, a Kemi e eu, que ajudei nos bastidores, que é um núcleo onde faz esse trabalho da linha de frente, desde a recepção daqueles que chegam, desde o entendimento daquilo que trouxe o companheiro, desde as orações e radiações que ele precisa, acolhendo, auxiliando e encaminhando para os outros núcleos de trabalho. E na divulgação também do Evangelho de Jesus para aqueles que precisam. Essa atividade faz parte desse núcleo. O núcleo do colegiado, todos os coordenadores aqui fazem parte do núcleo do colegiado, né? Então, estamos aqui. Como Carlos e a Kemi já se apresentaram, nosso presidente e a vice, Comunicação Social Espírita, Elane Venson e equipe, é um núcleo que nos auxilia muito no processo de trazer o centro espírita para o conhecimento daqueles que precisam entender quem somos. E é um núcleo que se interliga com todos os demais núcleos. Eu falo assim que todos os núcleos são importantes, mas sem o núcleo de comunicação, os ruídos seriam tamanhos e ninguém iria entender que existimos. O Sem Fronteiras existe de verdade. Então, Elane Venson e toda a equipe tem muitos desafios nesse aspecto. Conversas Espíritas, nós estamos hoje com a Fernanda e a equipe, é o núcleo que vocês já devem ter visto, que faz periodicamente, sempre na terceira sexta, né, Carlos? Terceira sexta-feira do mês, o que a gente chama de uma conversa espírita, com convidados que falam sobre temas do espiritismo. E esse ano nós estamos trabalhando a Era da Regeneração, tema central com vários subtemas envolvendo esse tema central. Estudo do espiritismo, nosso companheiro Romero. Muitos de vocês que se achegaram pelo acolhimento espiritual estão participando desse grupo de estudos. O grupo do Evangelho Rede Vivo, o grupo da família, que é o grupo de quarta-feira, e o grupo do Estudo do Céu e Inferno na terça-feira, e outros grupos que vão acontecer também nessa casa espírita. E esse grupo de estudos é o grupo que nos ajuda a nos reconhecer como seres frágeis e nos ensinam como seguir melhor do que éramos ontem. Temos o grupo da família, o núcleo família, que é um núcleo que faz o estudo da família à luz do espiritismo. E esse núcleo teve um filho agora, né, Giovanni e Márcia, bebezinho, que é o filhinho da juventude. Então, nós temos esse núcleo que tem estudos toda quarta-feira, que vai ter outras frentes de trabalho envolvendo o tema família, e junto dele existe um braço muito importante, que é o da juventude espírita, que já foi um trabalho aprovado e agora nos bastidores estamos assim nos preparando para em 2025 começarmos a receber os jovens aqui no nosso Centro Espírita Sem Fronteiras. Márcia e Giovanni e eu estamos na juventude, Fabiola que está aqui, a Kátia e eu estamos no Núcleo Família. E toda a equipe, né? Vocês todos que estudam conosco. Temos o núcleo da secretaria, Adriana, que também é um núcleo assim que eu falo que nos bastidores é incrível o trabalho deles, na assistência, na ajuda, em toda a organização que eles fazem para que as coisas funcionem administrativamente. Porque não é só botar a mão na massa, né, Adriana? Simplesmente a gente precisa organizar a casa. E esse organizar, imaginem, diante de tantos núcleos, esses braços que ainda não são muitos, né? É desafiador. Então, é um núcleo que cuida de toda essa parte administrativa e nos ajuda naquilo que a memória falha, né, Adriana? Para na organização de tudo. E o núcleo que a gente está planejando nos próximos, provavelmente, anos, que seria o núcleo mediúnico. Mediúnico é o estudo da mediunidade, no primeiro momento. E, posteriormente, no futuro que a gente não pode prever ainda, talvez a prática mediúnica, né? E nós temos aqui juntos, hoje, o grupo de formação de trabalhadores. É um núcleo coordenado pela Ana Carolina. Todos nós estamos aqui. Esse núcleo é um núcleo que vai nos capacitar, nos auxiliar nesse processo de afinar o instrumento e trabalharmos melhor com Jesus.
Muito importante, porque às vezes a gente começa nas casas espíritas com a mão na massa. Estou enganada? Estamos há 30, 20 anos, 40 na doutrina e às vezes nunca participamos de uma capacitação. E a gente precisa entender como é o nosso trabalho, o que a gente pode melhorar, para que a gente seja um instrumento cada vez melhor. Então, o objetivo, de forma geral, desse núcleo é a capacitação. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversar sobre isso a semana que vem. Se quiserem conhecer melhor os núcleos, os coordenadores vão falar com vocês. Então, de hoje até a semana que vem, a gente vai amadurecendo as nossas dúvidas, tentando entender quem são esses núcleos, e a semana que vem a gente vai escutar os coordenadores, se as dúvidas existirem. Combinado? Então, vamos juntos. E aí, agora nós temos um desafio no SESF. Eu chamo que é desafio porque é algo que o movimento espírita está caminhando, que é o acolhimento daqueles grupos que nós podemos chamar mais vulneráveis. Eu vou fazer uma pergunta para todos nós, não precisamos responder aqui verbalmente, mas o nosso coração precisa entender. Quem são os vulneráveis que se achegam à casa espírita? Primeira perguntinha. Nós somos vulneráveis? A segunda eu vou responder. Somos. Mas existe duas faixas etárias que muitas vezes caminham esquecidas, né? Maria José, somos vulneráveis, respondeu aí, que é a juventude e que é a terceira idade. Vocês já perceberam que muito se fala, né, Márcia, na evangelização infantil? Eu digo isso, né, porque eu, Márcia e Giovanni, nos nossos encontros da juventude, falamos muito sobre esse termo. E eu vou falar que eu falo evangelização das almas. Então, a gente evangeliza as crianças, a gente faz os trabalhos em outros núcleos, mas, às vezes, a gente se esquece de que existe a juventude para ser evangelizada e a terceira idade, que já está ali, talvez, findando o seu ciclo cronológico na Terra. E aí, a gente vai relembrar de um conceito que eu gosto muito de um manual, que vocês podem ter em casa, da FEB, que se chama Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. E um outro manual, que é Orientação à Casa Espírita. A FEB tem vários manuais que nos auxiliam, mas eu estou citando esses dois. Obrigada, Carlos. Gosto muito desses materiais. Por quê? São profundos, simples na linguagem e nos dão, assim, um roteiro seguro de atuação na casa espírita. Nesse manual do ápice, olha o que a equipe coloca para a gente na página 15. É o núcleo da Arlete, esse aí, do Rafael. Esse manual, eles falam o conceito de centro espírita, o Carlos está mostrando. E anotem aí algumas palavras-chave, porque precisa ressoar na nossa alma. O centro espírita, primeiro ponto, é um espaço de convivência. Então, se nós somos sem fronteiras, né? É um espaço de convivência virtual. Nós não estamos junto uns aos outros. Um outro ponto, é um centro de convivência que estimula a fraternidade. Mas a fraternidade não pode ser um ideal apenas. É aquilo que eu sempre falo de uma forma mais simples, que a gente veste a capinha, né, Ana Carolina, de espíritas, entramos nesse centro de convivência, falamos de fraternidade, acabou aqui o nosso momento, desligamos o computador e aí tiramos a capinha da fraternidade. Ok, isso é um ponto complicado. Mas é um exercício onde a gente aprende a construir relações. E olha o nosso desafio sem fronteiras, construir relações virtualmente. É um desafio. E sem fronteiras. Olha quantos de nós aqui estamos em lugares diferentes, em países diferentes. Todos os manuais o Carlos está trazendo. Tem para a parte mediúnica, tem para todas as áreas de trabalhos da casa espírita. E nesse espaço de convivência, nós prestamos um serviço, não prestamos? Ah, só que nós prestamos um serviço não é uns para os outros, não. Para acabar com a situação do melindre, eu vou dar uma dica boa agora. É para Jesus, não é, Hilda? Então, se a gente pensar que é para os outros aqui, a gente pode ficar meio chateado com uns com outros. Mas se a gente fala que a gente é um prestador de serviço para o Cristo, ah, misericórdia, aí a gente não vai ter melindre mais. Essa história já acabou para nós, né? Além disso, é um lugar onde as pessoas têm que gostar de estar.
sentir-se bem. Isso não são palavras minhas, está no manual. Quando chegam, têm que ser bem recebidos, respeitados com as suas características, com a sua forma de falar, com as suas limitações, fragilidades, deficiências físicas, cognitivas, emocionais, espirituais, onde eles se encontram aqui entre nós e nós tenhamos possibilidade de auxiliá-los, conversar com o coração deles, até que o coração deles, parábola do bom samaritano, comecem a se abrir para conversar com o coração dos outros. E assim a gente começa a exercer a fraternidade. Essa é a casa espírita. E é nesse sentido que a gente agora se pergunta, mas por quê? Considerando esse conceito, a gente se esquece do jovem e se esquece, às vezes, da terceira idade. Porque a gente cai, muitas vezes, no automatismo das atividades com aquilo que já existe, já estamos acostumados. E aí, se o jovem não vai à casa espírita, ou se é filho de um trabalhador aqui que nos ouve, e fica um pouco chateado porque o pai, ou a mãe, o irmão trabalha tanto no movimento que ele não quer mais participar do movimento, a gente deixa esse jovem. A gente se esquece de que ele é o nosso futuro. E a terceira idade? Se a gente percebe que a parte física, né, já está ali perdendo os fluidos, as dificuldades na saúde são desafiadoras ali, atrapalham um pouco o movimento que antes não tinha, né, como desafio, a gente deixa cantinho nos grupos de estudos, com os vídeos desligados, não colocamos tarefa nenhuma para esses companheiros. Se estamos na casa espírita, julgamos que eles não têm mais energia, força para nos auxiliar. Isso são dois grupos vulneráveis. E ainda existe um terceiro que eu vou colocar num pacote só, que são os grupos que vêm com desafios muito profundos na saúde, que são os ditos desafios físicos, cognitivos, e que a gente, Maria José chamou de especiais, e que a gente entende que traz as suas necessidades especiais ou deficiências mesmo, sejam elas quais forem, e a gente não consegue se capacitar para acolher esse grupo. É um filho que vem com uma síndrome de Down, é um filho que vem com uma questão do autismo, um filho que vem cego, surdo, com distúrbio que apareceu na parte cognitiva ao longo da vida, com processo esquizofrênico mais crônico e, enfim, vários outros processos. E a gente não entende, como espíritas, como trabalharmos com esse grupo. Então, meus irmãos, a gente precisa juntos pensar aqui. Todos os trabalhos que nós apresentamos, todos, são para todos os espíritos que nos ouvem e para todas as almas que se achegam aqui. Quem de nós não temos as nossas limitações? Se não são físicas, são espirituais. E como é que a gente acolhe? Como é que a gente auxilia? Como é que a gente exerce o papel da casa espírita para esses irmãos? E aí nós caminhamos para a juventude. Tem um texto incrível espiritualmente que eu recomendo a leitura, de Dona Ivone, que está na obra A Luz do Consolador. Anotem aí. Ele se chama Aos Jovens Espíritas. É um texto que ela nos chama a relembrar sobre esse conceito de juventude. E ela começa falando que aplaudem-se na terra e nos céus, recebem aplausos todas as juventudes e mocidades espíritas, porque eles continuarão o nosso trabalho. E que o nosso dever, já na madureza, na terceira idade, que seja, é auxiliar este grupo a resgatar os valores em si, para que eles possam trilhar os caminhos que hoje nós já estamos trilhando. E ela faz uma lembrança interessante agora para vocês aí que gostam de história. Se nós formos observar a história do cristianismo, a maior parte eram jovens. Jesus encerra a sua jornada, segundo os historiadores, com mais ou menos 33 anos. Algumas divergências poucas nessa idade. João Batista nascera antes, não era muito mais velho que Jesus. Tinham-se 2 apóstolos mais maduros. Todos os outros eram jovens. Simão, Pedro,
quando Jesus partira, tinha aproximadamente 40 anos. João, que cuidou da mãe de Maria, tinha 20 anos. Imagina, 20 anos que é responsável por cuidar da Mãe Santíssima e seguir no trabalho do Mestre. Estevão, o mártir do cristianismo, o que aconteceu com Estevão? Jovenzinho, quando foi morto. E no próprio Ato dos Apóstolos existe a descrição de que entrega-se as vestes ao mancebo Saulo. Mancebo é jovem, jovem Saulo de Tarso. Então, se nós formos na história do cristianismo, eles eram jovens, corajosos, que adentraram os circos e foram engolidos pelos leões. Exerceram as suas mediunidades, a Maria José colocou, as suas mediunidades em descobertas, talvez em ostensividade. Não desistiram, não abjuraram. E se nós voltarmos para o Espiritismo, nós tivemos jovens? Sim, Francisco Cândido Xavier, desde os 5 aninhos, se comunicava com os dois mundos. Dona Ivone Pereira, desde pequenina também não tinha o entendimento quem que era o espírito, quem que era a alma, quem que estava encarnado, quem que não estava. Ela se comunicava. Aos 20 anos, começou um trabalho mediúnico muito sério de receituários sob a coordenação do Dr. Bezerra, Divaldo Franco, as irmãs Fox. Então, a gente para pensar quantos jovens que nós estamos falando, que a gente conhece, e anônimos da vida, não estão sendo cuidados, recebidos, acolhidos pelas nossas casas espíritas, com mediunidades muito ostensivas, ou às vezes nem tão ostensivas, mas com o propósito de reajuste com a lei divina, que somos todos ainda, né? Frágeis, endividados, e precisam ser orientados, esclarecidos, auxiliados. Então, esse é um ponto para que a gente pense, além daqueles que precisam ser orientados e bem orientados com as suas dificuldades físicas ou emocionais e espirituais, para que também trabalhem com Jesus. Por que eles não podem trabalhar com Jesus? Porque eles não ouvem? Porque eles não escutam? Porque eles não conseguem raciocinar no mesmo tempo que a gente? Então, nós precisamos nos preparar para esse mundo, que já é o mundo de regeneração. E a terceira idade? E aí existe uma fala muito interessante do nosso Humberto de Campos, uma conversa, onde ele sensivelmente retrata Jesus conversando com os discípulos, né? Que se chama capítulo 9, Velhos e Moços. Ele faz uma analogia interessante sobre quem são as crianças. É a ramagem. Estão ali começando. Quem são os jovens? Ele coloca que os jovens são as flores perfumadas, a esperança. Quem são os nossos velhos terceira idade? São os frutos que trazem a sabedoria. Existem ramagens, palavras de Humberto de Campos. Existem ramagens, crianças que não ficam muito tempo na Terra, que se perdem logo e voltam para o plano espiritual. Existem frutos também que partem tão brevemente. Mas existem frutos que permanecem e continuam o trabalho daqueles que estão já com a sabedoria da terceira idade. E assim a gente pensa, como acolher a nossa terceira idade? Como auxiliar aquele companheiro que adora estudar, que não teve a facilidade de uma educação escolar, que já está na terceira idade, não consegue nem enxergar direito a participar dos grupos de estudos? Que salve! Como auxiliar esses companheiros? E aí a gente vai encerrando, né, nos lembrando que a terceira idade também fez parte daqueles jovens que nós tivemos aqui há pouco, que eu mencionei. No último capítulo de Boa Nova, temos João e Maria cuidando um do outro. Tivemos Paulo, que envelhecera. Tivemos os discípulos que seguiram nas suas idades ali cronológicas. Então, a gente precisa se preparar, e o Centro Espírita CIES Sem Fronteiras, a gente tem que entender a inclusão desses companheiros. E como essa sabedoria vai nos auxiliar. E para que a gente faça isso tudo nesse entendimento, para todos os trabalhos,
todos, a gente precisa aprender a avaliar. Por isso que eu falei do melindre lá atrás. Nós não trabalhamos para pessoas aqui, né? Trabalhamos para Jesus e somos uma família que vamos aprendendo uns com os outros. Então, todos os trabalhos da casa espírita precisam ser avaliados. Hoje existe na matéria inúmeros instrumentos de avaliação. Não vou nem entrar no detalhe, porque a gente já sabe o que é uma avaliação, né? A gente precisa rever o que está bom, coordenar melhor aquilo que não está bom. E cada grupo de trabalho, cada núcleo tem autonomia para fazer os seus próprios instrumentos. Alguns preferem fazer avaliação de atividades depois que elas acontecem. Outros utilizam formulários no Google. Outros utilizam ferramentas já das suas próprias áreas profissionais, porque conhecem bem e sabem que funcionam. Mas o objetivo é um só. E a própria espiritualidade traz uma lição que se chama O Som, que está no capítulo 124 do Vinha de Luz. E essa lição fala o seguinte: os aprendizes da Boa Nova, nós, somos as instrumentalidades do trabalho de Jesus. Somos instrumentos. E a gente precisa coletivamente ter a afinação. Mas para que a gente se afine, para que a gente se entrose, a gente precisa afinar primeiro os sentimentos e os pensamentos. Nós não podemos estar nos trabalhos com outros interesses particulares. Nosso trabalho é com Jesus. E para a gente se afinar, para a gente melhorar a nossa conduta mental, os nossos sentimentos, a gente precisa lembrar da recomendação do Cristo em seu Evangelho, do seu roteiro. E a gente precisa, juntos na matéria, termos a humildade de reconhecermos que o trabalho é falível, fraco ainda, que existem momentos que o barco vai fragilizar, e a gente precisa dizer um para o outro: Caroline, Angélica, Benedito, o trabalho hoje não atingiu o seu propósito, como instrumento do trabalho com Jesus. Como melhorar? Sem nos ofendermos, sem acharmos que o problema é conosco, porque se isso acontecer, nós estamos trabalhando com personalismo e não com a fraternidade que Jesus pede. Então, a gente encerra a nossa fala com essas informações para a gente ficar com elas na cabeça até a semana que vem e para a gente também rever hoje, né? Como a gente faz o nosso trabalho com Jesus e como nós estamos exercendo esse papel de casa espírita num momento de regeneração. Como é isso, Luiz?